Hoje a gente vai fazer uma verdadeira construção, uma viagem para dentro da mente. Vamos juntos desvendar os pilares que sustentam a psicanálise, sabe? Desde aquela ideia revolucionária de um inconsciente até como isso tudo se aplica na prática. Basicamente, a gente vai conhecer o mapa que Freud propôs para a gente se entender melhor. E o nosso roteiro já está traçado. A gente vai passar por 5 áreas que são essenciais. Primeiro, essa misteriosa mente oculta. Depois, vamos ver um mapa da psique. Em seguida, entender o drama do Édipo, passar pelas fases do desenvolvimento e, no final, ver como é que tudo isso funciona na prática. Bom, vamos começar pela base de tudo, a fundação, a mente oculta. A ideia de que a gente não está totalmente no controle de nós mesmos. Nossa, isso foi o ponto de partida que simplesmente virou a psicologia de cabeça para baixo. Então, fica a pergunta, né? O que é que manda na gente de verdade? A resposta que o Freud deu foi, para a época dele, um choque. Ele disse que não é a nossa mente consciente, não. É uma força oculta, um território imenso e desconhecido dentro de cada um de nós. E esse território é o inconsciente. Para ficar mais fácil, pense num iceberg. A pontinha que a gente vê para fora d'água é o nosso consciente. Agora, a parte gigantesca que está submersa, esse é o inconsciente. É lá que ficam guardadas memórias, desejos, traumas, tudo que foi reprimido e que, mesmo sem a gente notar, guia nossas ações. Essa é a ideia central da psicanálise. Como essa citação deixa bem claro, essa noção é a pedra angular. E o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que para a gente entender por que certos padrões se repetem na nossa vida ou por que sentimos certas coisas, não adianta olhar só porque é óbvio. A gente precisa mergulhar no que está escondido. Ok, então se existe essa mente oculta, como é que ela se organiza? É agora que a gente vai ver um mapa que o Freud desenhou para nossa psique. Um mapa com 3 forças que estão, olha, em constante conflito. Freud imaginou a nossa personalidade como se fosse um campo de batalha com 3 personagens principais. De um lado, uma parte totalmente impulsiva que só quer prazer. Do outro, uma parte que é a voz da moral, das regras. E no meio, uma terceira parte que tenta, desesperadamente, manter a paz entre as outras duas. Agora, o que é fascinante aqui é como isso mostra o conflito que rola dentro da gente o tempo todo. O id é puro impulso, quer tudo para ontem. O superego é o juiz interno, cheio de regras e não podes. E o ego, bom, o ego é o coitado do diplomata que tem que negociar entre os dois e ainda por cima lidar com o mundo real. É um verdadeiro cabo de guerra psíquico. Agora que a gente já tem o mapa, vamos para o palco. A psicanálise diz que todos nós vivemos um drama central na infância. É como uma peça de teatro que vai definir como a gente vai se relacionar com o amor, com a lei e com o desejo para o resto da vida. A história do Édipo Rei é usada aqui como uma metáfora muito poderosa. A questão não é literal, claro. A ideia é que toda criança, em algum momento, se depara com um triângulo. Ela, a pessoa que é seu primeiro grande amor, e uma terceira figura que representa a regra, o limite. E o ponto-chave aqui é que a gente está falando de funções simbólicas. Não precisa ser a mãe e o pai biológicos. Uma figura vai representar o cuidado total, o amor incondicional. A outra vai introduzir a realidade, os limites, o não. É o primeiro contato da criança com a estrutura social, com o fato de que ela não é o centro de tudo. O jeito como cada um de nós navega por esse conflito na infância vai deixar marcas bem profundas. É isso que vai moldar como na vida adulta a gente vai lidar com os nossos desejos, como vamos reagir à autoridade e, principalmente, como vamos construir nossos relacionamentos amorosos. Mas, afinal, qual é o combustível que move todo esse drama do Édipo? Freud chamou de libido. Pensa nela como uma energia vital que, segundo ele, não aparece do nada na adolescência. Não, ela se desenvolve em fases, desde que a gente nasce. Como a gente pode ver nessa linha do tempo, a busca pelo prazer vai mudando de lugar ao longo da infância. Começa na boca, depois vai para o controle do corpo, até chegar nos genitais, que é quando o Édipo entra em cena. Para a psicanálise, qualquer dificuldade ou emperrado em uma dessas fases poderia gerar fixações que acabam moldando traços da nossa personalidade adulta. Para fechar, vamos entender como todos esses conceitos teóricos se conectam e são aplicados no dia a dia, tanto na clínica quanto na formação de um psicanalista. Olha só, esses são os pilares teóricos. E o legal é ver como eles se encaixam, né? O inconsciente é o palco. O id, o ego e o superego são os atores. O Édipo é a peça principal. A sexualidade é a energia que move tudo.
E a transferência, que a gente vai ver agora, é o jeito como essa peça toda reaparece na análise. E para poder aplicar isso tudo, a formação de um psicanalista se apoia nesse tripé. Não adianta só ler os livros. É fundamental fazer a própria análise para entender o próprio inconsciente. E também supervisionar os casos, para aprender com a experiência de outros analistas. Teoria, prática e autoconhecimento têm que andar juntos. A transferência é uma ferramenta clínica potentíssima. É na relação com o analista que o paciente, sem perceber, revive e repete seus padrões inconscientes, seus afetos, seus conflitos antigos. E é por aí que esses padrões podem finalmente ser vistos, compreendidos e transformados. É o grande motor do tratamento. E assim a gente percorreu a arquitetura da mente segundo Freud. É claro que muita coisa mudou, a psicanálise evoluiu, mas a pergunta que ele deixou lá atrás continua mais atual do que nunca. Até que ponto as forças que a gente não controla ainda definem quem a gente é? Será que olhar para dentro ainda é o caminho para a gente se entender? A reflexão fica aí, no ar.